Que é isso? Um tiranossauro? Acho que não. Parece maior. Na primeira vez que eu vi essa frase, cara, me deu um arrepio, pois na época eu não conhecia nenhum terópode ainda maior que o T-Rex. Só que para minha surpresa, existe. E é sobre ele que iremos falar nesse Paleovida, o incrível Espinossauro. O maior predador terrestre da história. E tô sem mais enrolação, bora! O espinossauro, cujo nome significa lagarto-espinho, é um grande terópode que viveu no norte da África, em meados do Cretáceo Superior, de 100 a 93 milhões de anos atrás. E desde sua descoberta, o espinossauro tem sido candidato a maior dinossauro terópode. Em 2014, Ibrahim sugeriu que o espinossauro poderia atingir mais de 15 metros de comprimento. Mas em 2022, Paul Sereno e seus colegas sugeriram que o espinossauro atingiu um comprimento máximo de 14 metros e uma massa corporal de 7,4 toneladas. Ainda assim é muita coisa. E estudos realizados pelo paleontólogo Thomas Holtz mostram o espinossauro como um superpredador, extremamente bem adaptado ao seu ambiente de caça, utilizando seus braços poderosos, mais longos que os de qualquer outro predador da época, e equipado com garras longas e afiadas, próprias para cortar a carne das presas. Seu crânio tinha um focinho estreito cheio de dentes cônicos retos e não serrilhados. Havia 6 ou 7 dentes de cada lado bem na frente da mandíbula superior, nos pré-maxilares, e outros 12 em ambas as maxilas. Usando as dimensões de 3 espécimes, e assumindo que a parte pós-orbital do crânio do espinossauro tinha uma forma semelhante à parte pós-orbital do crânio do irritator. Em 2005, Dal Sasso estimou que o crânio do espinossauro tinha 1,75 m de comprimento, só que estimativas mais recentes sugerem um comprimento de 1,5 a 1,68 m. No entanto, além de seu crânio, sua característica mais famosa é a vela nas costas, que são as extensões das vértebras dorsais, com quase 2 metros, que em vida eram conectadas por pele. Várias funções já foram propostas para ela, sendo a mais plausível a de exibição, seja para intimidar outro predador, ou para transmitir informações sobre idade e gênero a outros espinossauros. Os espinhos neurais eram ligeiramente mais longos da frente para trás na base, do que na parte superior, e eram diferentes das hastes finas encontradas no Edmontossauro e no Dimetrodon, contrastando também com os espinhos mais grossos do Uranossauro. Embora tradicionalmente descrito na comunidade científica como um bípede, o espinossauro foi frequentemente descrito em meados do século XX como um quadrúpede semelhante ao Dimetrodonte, mas a partir de meados da década de 70, levantou a hipótese de que o espinossauro era pelo menos um quadrúpede ocasional, reforçado pela descoberta do Baryonyx. Os terópodes, incluindo os espinossaurídeos, não podiam pronar as mãos, mas uma posição de repouso na lateral da mão era possível, como mostrado por impressões de um terópode do Jurássico inferior. A hipótese de que o espinossauro tinha uma postura quadrúpede caiu em desuso. No entanto, ainda se acreditava que os espinossaurídeos podem ter se agachado em uma postura quadrúpede, devido a restrições biológicas e fisiológicas. A teoria do espinossauro quadrúpede foi revivida por um artigo de 2014 do paleontólogo Ibrahim, que descreveu um novo material do dinossauro. O artigo descobriu que os membros posteriores do espinossauro eram muito mais curtos do que se acreditava anteriormente e que seu centro de massa estava localizado no ponto médio da região do tronco, em oposição a perto do quadril, como nos terópodes bípedes. Foi proposto que o espinossauro estava mal adaptado para a locomoção terrestre bípede e deve ter sido um quadrúpede em terra. E em 2018, uma análise descobriu que o espinossauro provavelmente era competente na locomoção terrestre bípede. Em vez disso, descobriu-se que o centro de massa estava próximo aos quadris, permitindo que o espinossauro ficasse em pé como os outros terópodes bípedes. E um artigo de 2024 com a coautoria de Paul Sereno afirmou que os cálculos anteriores de Sereno, que foram usados para argumentar a locomoção do espinossauro, haviam deslocado erroneamente o centro de massa na frente dos quadris. Em vez disso, sugeriram que o dinossauro se enquadrava nos critérios de ser um bípede graviportal ou de movimentos lentos.
Os primeiros restos do espinossauro foram encontrados na Formação Barraria em 1912 e descritos pelo paleontólogo Stromer em 1915, que publicou um artigo atribuindo o exemplar à espécie Spinosaurus aegypticus. Embora tenham sido destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, restos fragmentários adicionais foram achados em Barraria. Esses fragmentos incluíam vértebras e ossos dos membros posteriores, e eles foram designados por Stromer em 1934 como Spinosaurus B por terem diferenças para pertencerem a uma outra espécie. Mas foi concluído que esses fragmentos pertencem a outros gêneros da região, como um Carcharodontosauro ou um Sigilmasauro. Uma segunda espécie foi originalmente descrita em 1996 como Spinosaurus marrocanus. Com base no comprimento de suas vértebras cervicais, ele afirmou que a razão entre o comprimento central e a altura da faceta articular posterior foi de 1,1 no Spinosaurus aegypticus e 1,5 no marrocanus. No entanto, autores futuros duvidaram desse tópico. Alguns autores observaram que o comprimento das vértebras pode variar de indivíduo para indivíduo, que o espécime de holótipo foi destruído e, portanto, não pode ser comparado diretamente com o espécime do Spinosaurus marrocanus, e que não se sabe quais vértebras cervicais os espécimes do Spinosaurus marrocanus representam. Sendo assim, embora alguns tenham mantido a espécie como válida sem muitos comentários, a maioria dos pesquisadores consideram essa espécie como nome duvidoso ou um sinônimo não totalmente crescido da espécie tipo. O espinossauro dá nome à família Spinosauridae, que inclui duas subfamílias, Baryonychini e Spinosaurine. A Baryonychini inclui o Baryonyx e o Sucomimo. Já a Spinosaurine inclui o espinossauro, Sigilmasauro, Oxalaia, Siamossauro, Equitiovenator, Irritator e até o Angaturama, que pode ser um sinônimo do Irritator. Uma análise da Spinosauridae nomeou o clado Spinosaurine e o definiu como todos os Spinosaurideus mais próximos do espinossauro que do Irritator ou Oxalaia. Também descobriu que o Siamossauro e o Equitiovenator eram membros da Spinosaurine. O debate se o espinossauro era inteiramente aquático, terrestre ou de hábitos anfíbios, alternado entre os dois habitats, é até hoje um assunto de debate. O ambiente habitado pelo espinossauro é apenas parcialmente compreendido e cobre grande parte do que hoje é o norte da África. A região onde o espinossauro habitava varia de 112 a 93 milhões de anos atrás do Cenomaniano, embora um espécime potencial tenha sido encontrado em depósitos do Campaniano. E um estudo de 1996 concluiu a partir de fósseis do Marrocos que o espinossauro e o Carcharodontossauro se espalharam pelo norte da África durante o final do Cretáceo. Aqueles espinossauros que viveram na formação Barraria no que hoje é o Egito podem ter enfrentado condições costeiras em planícies de maré e canais, vivendo em florestas de mangue ao lado de outros grandes predadores, como o Barrariasauro e o Carcharodontossauro. Ao lado deles estavam titanossauros, como o Paralititã e o Aegyptossauro, crocodilomorfos, peixes ósseos e cartilaginosos, tartarugas, lagartos e até plesiosauros. Depois de ser clonado e experimentado por 9 meses no final dos anos 90, o pessoal não identificado da InGen libertou o espinossauro ao lado de outros dinossauros criados ilegalmente. Era aparentemente o maior predador da ilha Sorna, com seu 13,4 metros de comprimento, 6 metros de altura, incluindo a vela, e pesando 8 toneladas. Bem diferente dos 14 metros e 7,4 toneladas de sua variante real. A cor do espinossauro era uma mistura de cinza escuro e claro, uma barriga amarelada e manchas vermelhas ao redor do rosto, nas costas e no final da cauda. A vela era bem mais curta e arredondada que a real, e tinha círculos azuis, possivelmente para atrair uma parceira. E mais uma vez, como todos os terópodes da InGen, ele tinha pulsos pronados. E esse espinossauro tinha mandíbulas fortes, antebraços poderosos,
uma força imensa, pele grossa e um estilo de vida mais terrestre. O crânio também apresentava várias diferenças em relação ao original, como ser um pouco mais largo e apresentar duas cristas de cada lado do focinho, em vez de apenas uma crista. A maior parte do seu crânio lembra o Baryonyx. Ele também não possui a cauda em forma de remo, e ele possui patas traseiras altas como todos os terópodes, em vez de patas mais curtas. E eu acredito que esse espinossauro seja um macho, por causa das cores vibrantes, que muitas aves machos possuem para chamar a atenção de suas parceiras. Há apenas um indivíduo que viveu na ilha, e ele dominou as selvas do nordeste da ilha, e se tornou o predador alfa da região. E esse espinossauro era extremamente territorialista, e parecia ter um interesse biológico em enfrentar seus rivais, como o tiranossauro, o antigo maior predador da ilha. E é isso, curiosos, um dino incrível, cheio de curiosidades legais e com uma variante fictícia sensacional. Mas e aí, vocês curtem o espinossauro real e o da franquia? Comenta aí embaixo sua opinião. E esse vídeo será o primeiro da trilogia Super Terópodes, na qual o próximo será o Giganotossauro, então fiquem ligados. E se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão, que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, fechou? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado, vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então é isso, curiosos, muito obrigado por terem assistido e até a próxima aqui do canal. Fui!